Boa noite. O povo já entrou? Tá entrando. O povo tá entrando. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos chegando. Ó, o povo tá com parecendo em peso, viu? É pra frente, pô. Parece que eu tô na tua frente. Essa menina é besta, viu, gente? Eu vou contar uma coisa pra vocês. Essa cantora de vocês. Eu vou fazer um doc só pra contar as coisas dela. Não. Vamos chegando, bora chegando. Deixa eu ligar aqui. Casal Raiz, chão de avião. Bora, meu Beijo. cantor. Bora, amigos. Amigos! Ó, começar hoje a live que a gente falou mais cedo, né? Falando sobre o encontro da família. E a gente tem um prazer muito grande em estar falando sobre isso, porque o que a gente tem mais visto ultimamente são famílias sendo desfeitas, né? Em vez do contrário, em vez de pessoas estar criando mais união com família, mas principalmente depois da pandemia, parece que tudo desmoronou, tudo veio com mais força. E pensando nisso, a gente pensou em fazer uma surpresa para vocês. Eu vou contar no final da live o que é essa surpresa, mas tem um casal também que a gente vai chamar para participar, que para mim é referência em família, é um casal que eu gosto muito, né? O Simone que fala que é a Cris, né? Cris é minha amiga do peito. Tá aqui no... Já vou chamar aí o João Kepler, que é meu irmãozão. Cadê? Vai começar agora? Vamos, peraí. Deixa eu ver, Kepler já tá aqui. Cadê tu, Keplito? Pra gente começar. Aqui. Vamos ver. Não tá dando. O Henrique tá lá em cima, gente. Quem tá perguntando? E a Zayoca tá comendo. Puxa quem a Zay, hein? Gostar de comer. Os dois. Aquela gosta de comer, viu? E essa semana a gente fez uma semana de live maravilhosa, que foi... Aqui. Então. E aí? Ô, casal! Bora, amigos! Não, o Kepler tá todo arrumado pra uma festa. Não, e você aqui, também não tá arrumadão, não? casamento. Todo É o bonitão. nosso jeitinho, minha gente. Eu tô do jeito que eu tô desde de manhã, os ó. dois. Ô, Cacá, eu cheguei no trabalho agora. E aí, tudo bom? Enfim, estamos aqui. Minha anja! E a Anja? E aí, meu amigo? Eu tava com o Telzinho até agora. Tá lá cara. O Telzinho trabalhando? tá lá no Vou estúdio ainda. botar esse menino pra trabalhar, Cacá. Tá trabalhando. Alguém tem que trabalhar, né, Kepler? Você Tem trabalhou que a vida sustentar toda, a gente, botar os né? filhos, Tem né? que Pra cumprir sustentar. a O Henrique função. daqui a pouco tá sustentando vocês aí. Vamos Jesus. Gente, essa live, para quem não sabe, ou para quem está chegando agora para saber, semana passada a gente fez uma semana de lives, né, falando sobre o encontro da família. É uma forma meio que a gente tem de contribuir para as pessoas para que possam, de alguma forma, ter um direcionamento no relacionamento, né? Esse casal é um casal que a gente admira demais, que a gente tem muito apreço por eles, é referência para a gente. E conversando com a Simone, a gente às vezes fica relembrando as coisas do passado, né? Coisas que a gente já passou no nosso casamento, nosso relacionamento. E quando a gente escuta algumas pessoas falar sobre isso, a gente tem certeza que falta muito é a questão da informação. A gente, no começo do nosso relacionamento, o Cris e João, a gente fez muito curso sobre casal, né? Uma vez a gente se perguntou, cara, as pessoas estudam para tudo. Por que elas não estudam para formar um relacionamento, né? E a gente fez muito curso e provavelmente naquela época, se a gente não tivesse feito um curso para... Pessoal, deixa eu desativar os comentários. Pronto. Se a gente não tivesse feito um curso, talvez hoje a gente nem estaria aqui, né, falando sobre casais. Com toda certeza. E eu sei que a maior forma da gente contribuir para as pessoas muitas vezes é contando a própria história.
Eu tenho certeza que vocês dois não nasceram ricos, já construíram uma vida completamente próspera financeiramente em todas as áreas, mas vocês aprenderam com a vida, né? Porque eu acho que assim como a gente, vocês tiveram que passar perrengues. Por exemplo, eu vi um dado que para mim foi muito espantoso, né? 57% dos casamentos terminam por conta de crise financeira. Então, qual a importância? Por exemplo, se eu te perguntasse qual a importância da questão do entendimento financeiro no casal, né? Tu já era rico e puxou a crise era rica e te puxou, ou os dois passaram perrengue? Bom, eu sou um self-made man, Cacá. Eu construí tudo sozinho, assim, lá atrás, né? Quando eu encontrei a Cris, ela vinha de uma família tradicional na cidade dela, em Alagoas. A Cris veio de um berço de ouro, digamos assim, né? E quando eu encontrei a Cristiana, ela já tinha uma educação de berço. E ela me ensinou muito, né, dessa parte do berço e tal. E eu tive que me adaptar, porque como eu cara trabalhador, trabalhava muito, eu sempre fui workaholic, gostava muito de trabalhar. E ela, por outro lado, ela tinha tudo um pouco mais fácil, digamos assim, da parte da família dela, tradicional do estado. E eu tive que me adaptar e entrei. Assim, a mãe dela ganhou um filho, né? O pai dela ganhou um filho, que fui eu, minha família morava em Belém e eu distante em Maceió junto com ela. Eu tive que trabalhava muito e ela que ficava. Então, assim, meu primeiro desafio, Cacá, foi tirar uma pessoa de casa, de um berço, de uma estrutura e trazer para um ambiente empreendedor, né? Um ambiente onde eu que estava provendo, trabalhando e ralando e provendo e assim, sem saber exatamente o dia de amanhã, sem muito entendimento financeiro. E a gente teve que aprender muita coisa. Teve que fazer... Eu não Você tinha quantos 24. E eu com 21. E ela com 21. E aí, todo mundo... 2 bebês. Casou novo, cara. A gente namorou 4 anos, né? Eles casaram com 15 dias, viu, Cristiano? 15 dias. A Simone foi rápida, decidiu. 15 não, mas 45 Ô, Simone, dias você a gente foi tava rápido, com o anel no decidiu, dedo. porque ele passou 4 anos para tomar a decisão. Demorou, hein, amiga? E a Simone, cara, ela me viu, ela Vou disse assim, perder, "Nossa, não, esse esse rapaz." Mas eu não tinha as feições que tinha Cacá, né? Então, assim, ela pensou 3 vezes. Então, foi isso. Eu falei assim, pois é, vou pegar esse rapaz logo, eu vou segurar, né? Assim. Então, e aí eu tive que construir tudo do zero, sozinho, trabalhando, ralando muito, né? E ela abdicou, vamos dizer, desse conforto familiar para ficar comigo, né? Para ficar no que eu podia prover, do que eu podia fornecer enquanto homem da casa, né? Para ela. Então, eu sei que muitas vezes o pai dela por fora ajudava e tal, né? Ajudava, dava alguma coisa para ela, mas eu que estava ali ralando, lutando e desenvolvendo. E, cara, e as coisas foram uma montanha-russa, como qualquer pessoa que está assistindo aqui, a minha vida foi uma montanha-russa de fantasma, foi um né? trem fantasma. Às vezes, Cada coisa um susto, né? Como qualquer pessoa. Mas vocês tiveram um momento assim de perrengue financeiro que vocês chegaram a olhar um para o outro e dizer assim, ó, eu acho que isso aqui pode chegar a levar ao fim do casamento. Ou vocês foram assim, não, independente da dificuldade que a gente está passando, a gente vai passar junto e a gente vai vencer isso aqui. Como você falou assim, a gente aprende tudo, a gente só não aprende assim. A gente foi, sabe quando você vai de peito aberto para um casamento, construir um castelo, um amor e uma cabana? Naquela época que a gente casou, não tinha internet, não tinha curso, não tinha livro. Então, assim, meus pais também não me prepararam nem nada. Então, assim, a gente teve que aprender na marra, né? E aí, eu estudava, fazia odontologia e o João sempre batalhando em empreender. Só que assim, que a minha família sempre foi do comércio, sempre foi tradicional, de empresas físicas, o João não. E aí, quando ele chegava com os projetos mirabolantes, eu falava, João Kepler, cadê o dinheiro de verdade? Eu quero dinheiro de verdade, não é esses projetos, não é essas Não é um negócio de futuro, né? É um negócio de futuro. Não, de equity, ele já falava de equity, de não sei o que. Há 30 anos atrás, eu falava, João Kepler, meu filho, eu preciso de dinheiro de verdade. Não é assim, não. E aí... Mas essa forma dela cobrar, né? Isso me trazia um pouco pé no chão também, né? Então, muitas vezes, a mulher, ela é fundamental para esse equilíbrio, né? Do arrojo de um lado, tem alguém que puxa para baixo, né? Ela é extremamente indispensável, cara. Eu vou aprender uma coisa na vida.
Sua mulher fala uma coisa... Não, toda vez que a ela. Cristiana disse assim, essa pessoa não é uma boa pessoa, pode ter certeza que eu quebrei a cara. Tá aqui, ó. Igual. Essa aqui, a Simone pisca o olho, ela diz assim, ó, que eu não sei porque não senti paz. Meu amigo, se ela disser isso, isole, porque vem coisa Simone, ruim por aqui. é isso mesmo, Simone? Vai dar errado. Todas as vezes que, de alguma forma, eu teimei com Simone em fazer alguma coisa que ela disse que eu não fizesse, cara, o meu resultado foi se dar mal. E aí foi onde eu aprendi muita coisa no relacionamento, que assim, relacionamento é acordo, né? Eu acho que quando você está bem alinhado com o seu parceiro, a palavra de Deus fala que você deixa pai e mãe e vira uma só carne com sua esposa, com seu marido. Quando a gente vira uma só carne, é compartilhar do que é bom, compartilhar do que é ruim e para ouvir o outro, né? Porque quem quer ser o bem mais do que sua esposa ou seu próprio marido, né? Vira uma unidade, vira uma unidade, né? Uma coisa só. Mas Simone, você afastou Cacá de muitas amizades ruins, não? Nossa, e como? Não só amizade, ela... Ó, se tu tirou ela da crise do berço, ela tirou do berço da cachaça. Esse mal eu nunca tive, né? Ela me arrancou do berço da cachaça. Mal eu nunca tive, não, viu, Simone? Eu nunca tive. Não, graças a Deus. Eu acredito que todo mundo tem uma história para contar, né? De fato, eu e o Cacá, nós nos casamos muito rápido. E quando eu conheci o Cacá, quando Deus me fez a promessa de queria me dar um casamento, de queria me dar uma família. E aí, quando o Cacá chegou na minha vida, que eu vi o Cacá torto, né? Que o Cacá, ele bebia... Verdade. Eu tô calado. Ele tá vermelho. Não, Cacá tá ficando vermelho. Quantos podres? Inclusive, a primeira semana que ele começou a namorar comigo, ele foi num show meu e ele bebeu 2 litros de cana. Cara, eu bebi 2... Não, escuta isso aqui. É por isso que eu tô brincando. Eu falei brincando, mas é verdade. Deixa ela falar. Mesmo. Sim. Não que eu fosse... Não, eu vou deixar, só contar isso. Não que eu fosse um cara que bebesse muito. Eu não bebia todo final de semana, todo dia, não. Mas quando eu tirava para beber, eu bebia valendo. Nesse dia que ela vai contar aqui, eu bebi 2 litros de uísque sozinho. Com a cantora, só, sem compartilhar com ninguém. Foi, isso foi uma semana de namoro. E depois desses 2 litros, ele me pediu em casamento. Tem até hoje o vídeo. Eu quero ver esse vídeo, é verdade. Essa parte foi boa. Ei, Deu certo. O cana brava. Mas aí, engraçado. Era. E aí, após passar o efeito, né, do álcool... Aí eu falei que não tinha falado nada disso. Ele falou o seguinte, que nunca mais ele ia beber. Ele se sentiu tão mal por ter bebido, e ele falou que nunca mais ele ia beber. Eu saí, a gente estava no primeiro show dela, era 2 da noite. Eu bebi 1 litro no show. E no meio do caminho eu bebi outro litro, até o outro show. Só que eu capotei no meio do caminho. Que aí eu acho que é nessa hora que ela disse que eu pedi ela em casamento. Eu acho que eu tava dormindo. Aí, mas nem, cara, eu nem me lembrava, eu vi o vídeo depois. E apaguei. Quando chegou no outro show, eu cheguei e tava bom. Você sabe o que você beber 2 litros de uísque e você acordar bom, não foi? Parecia que o álcool tinha passado completamente. Só que me deu um aperto tão grande aquela situação, cara, que eu não sei. Sabe, você se sente incomodado pela situação? Me envergonhei. E eu olhei para ela e disse assim, quando acabou o show, eu fiquei pensativo o show todo, disse assim, ó, a partir de hoje, eu nunca mais bebo na minha vida. E isso durou, assim, beber bebida alcoólica mesmo, durou o quê? 5 anos, não foi? Eu não trisquei em bebida alcoólica. Mas conta. E aí, passou, né? 40 dias depois, a gente se casou. 45 foi. A gente se casou. Só que eu tinha algo no meu coração, né? Que era Deus, que sempre foi Deus. E aí eu pensava comigo no meu coração, eu preciso apresentar Jesus para esse rapaz. Porque o sentimento que eu tenho pela vida dele, se ele não tiver Jesus dentro da vida dele, se ele não tiver Deus dentro da vida dele, não vai dar certo. Isso não vai para frente. A gente se apaixonou de uma forma tão grande, era tão grandioso o sentimento que a gente tinha um pelo outro, que com poucos dias de relacionamento, nós morávamos em cidades diferentes. Ele morava em Sobral e eu morava em Fortaleza. Dá mais ou menos umas 2 horas e meia, 3 horas de carro.
Então, quando ele tinha que ir para Sobral, a gente chorava muito. Assim, parecia assim. Era engraçado. Não conseguia ficar longe um do outro. Mas foi vocês muito, ficaram juntos na casa foi de muito Simone? forte, foi uma coisa assim. Não, ele ia para. Não, eu mas acho quando que se você encontrava, ia você ficava onde? Quando ele ia para Fortaleza. Não, antes de casar, você Antes de ficava casar? onde? Quando você ia para Fortaleza? Não, minha irmã tinha um apartamento em Fortaleza, então eu ficava no apartamento dela. E ela tinha a casa E você dela. morava com a Exatamente. sua mãe, sua irmã, todo mundo, Simone? Tá. Eu morava com a minha família. E aí, eu falei assim, meu Deus do céu, isso tá crescendo muito rápido dentro do nosso coração. Mas eu preciso que ele conheça Jesus, porque senão não vai dar certo isso aqui. Eu tinha algo dentro do meu coração. E assim, quando ele aceitou, né, e a igreja pela primeira vez comigo, ali a palavra foi diretamente ao coração dele. E foi muito especial, porque naquele dia ele aceitou Jesus e ali começou uma busca, né? Para conhecer muito mais de Deus, né? Não que eu nunca tivesse tido, né? Nunca Sim. tive um relacionamento com Deus. Eu nasci em berço cristão, então eu fiz tudo que de regras que o cristão faria, né? Mas depois que eu entrei, cara, nesse dia da igreja que ela me convidou, para mim foi uma transformação tão grande de uma forma que eu entrei, eu chorei do começo ao fim. Sabe quando não cessa a lágrima? Você parece que não sabe de onde é que tá vindo a lágrima. E aí, o primeiro insight que eu tiro sobre relacionamento é isso, cara. Você não consegue ter um relacionamento equilibrado se você não tiver uma vida espiritual equilibrada. Não tem como conhecer a Deus, conhecer a Jesus, entregar sua vida a Ele, e o outro ser completamente o oposto. Algum momento vai dar errado. Um relacionamento ele não tem sustentabilidade se não existir um equilíbrio espiritual. Pode continuar. E aí, o Kaká começou nessa busca. Só que, como vocês falaram, né? Vocês começaram o relacionamento de vocês e aí vocês tiveram que aprender, no palavreado bem claro, na tora, né? No dia a dia, ali, lutando. E glória a Deus, vocês estão aí há tantos anos casados juntos, né? Sozinhos ali, lutando, batalhando dia a dia. E deu certo, e tem dado certo, e tem uma família linda e incrível. Mas tem aqueles que precisam de ajuda para que o relacionamento siga por um caminho saudável, correto. E no início do nosso relacionamento, a gente precisou dessa ajuda. O nosso relacionamento foi diferente. Nós precisamos fazer um curso de relacionamento, na época, para entender mais sobre as diferenças, porque a gente sabia que a gente sempre soube que um completa o outro, mas que um é diferente do outro. Um casamento não é perfeito, e principalmente porque é feito de duas pessoas imperfeitas, né? Eu e a Simone somos assim, ao mesmo tempo que a gente é parecido, a gente é completamente diferente um do outro. Parece até loucura falar isso. Mas a Simone tem as coisas que ela gosta e eu tenho as coisas que eu gosto, que são iguais, mas a gente tem coisas completamente distintas. E enquanto a gente não compreendesse sobre as indiferenças ou as diferenças que um tem com o outro, a gente ia viver se chocando. Então, procurar ajuda, né, através do conhecimento, de buscar aprendizado sobre relacionamento, porque a gente aprende tudo na vida, né? Você, para aprender sobre economia, você tem que fazer curso ou fazer uma faculdade, medicina, engenharia, enfermagem, administração, arquitetura, qualquer um. Você tem que fazer um curso para aprender sobre aquilo. Ninguém faz curso para poder aprender a se relacionar com outra pessoa. Cara, o que eu mais escuto, só para concluir isso, o que eu mais escuto dos meus amigos, né? Hoje a maioria está casado, mas eu escutei de muitos amigos que não estão mais casados, quando ele diz assim, eu vou casar. Se der certo, Deus. Se não der, eu separo. Quando você fala isso, você já está mandando uma informação para o cérebro, é o seguinte, eu tô fora. No primeiro problema, separação é a solução para isso. E você vai separar e não tem como. A gente vai fazer 10 anos de casado agora, né? Um relacionamento, para mim, perfeito nas suas imperfeições. E tivemos vários problemas no meio do caminho, mas nada o suficiente para poder abalar o respeito, o amor que a gente construiu um pelo outro e a caminhada que a gente quer junto. Eu falo que assim, casar é opcional. Você não obriga ninguém a casar, a não ser que seja na antiguidade, né? Que o pai e a mãe chegavam e assim, tem que casar com fulano e tal. Isso não existe mais. Casar é opcional.
se manter casado, permanecer casado. Mas no meu caso cara, aqui, o pai dela disse assim, casar é facão. Descasar é facão, viu? Porque assim... É facão, viu? Falou, Você não vai. descasa não, viu? Aí pronto, meu começo foi assim, eu tive que me virar. Mas eu antes de passar para a Cris, você tá falando, eu fiquei pensando, relacionamento é concessão, não é, cara? É um ceder um pouco pro outro, e o que você gosta, o que ela não gosta. Então, eu aprendi a fazer concessões, porque a Cris, ela tem um gênio, tem um jeito, eu tenho o que eu gosto, que ela vai. Mas assim, E sempre sabendo que alguém lá, segue aqui mais em que o casa, outro, assim, né? não, fui eu. Tem aquele TikTok assim, sou eu, pronto. Então aqui em casa, sou eu. Quem Sou eu. em casa, quem segue mais, Sou eu. Então, muito mais mas que sabe, eu outro, sou cara. feliz assim, Daqui sou cedendo, eu. né? Eu sou feliz. Assim, Também. mas esse é o segredo, né? Quando os outros me chamam de barriga branca, meu amigo, Eu digo boto assim, ela se pra eu não fora e digo assim, tivesse eu ela, sou não mais seria quem eu sou hoje. E assim, eu acho que você pode falar isso. A gente fala isso com muito orgulho. As nossas mulheres são as mulheres poderosas das nossas vidas, né? É claro que a gente tem muito mais idade que vocês e a gente já viveu mais coisas juntos, quase 30 anos, né? Então a gente tem assim mais estrada para falar isso, mas a vida foi isso, cara. Se ela não tivesse firme, pulso firme e vontade, a gente não teria chegado até aqui, porque quantas e quantas vezes a gente teve aquela situação, puxa, mas e agora? Então, tem treta, tem intriga, tem ciúme, tem tudo no meio, né? Que muitos casais passam por isso. Mas quando existe uma base sólida, e principalmente o que a Simone falou, a questão de Deus, né? A minha família, minha mãe muito religiosa, a mãe dela muito religiosa, ela também é muito religiosa. Então, isso trouxe uma base cristã, uma base de religião para dentro da nossa casa. Nossos filhos todos foram dessa forma. Então, a casa tem esse envolvimento espiritual e ela me ensinou muita coisa nessa linha, que eu não era, né? Apesar da minha mãe ser, eu não era. Então, ela trouxe, assim como a Simone trouxe para você, a Cris trouxe para mim. Então, a gente está achando aqui alguns pontos importantes em comum em relação à construção de uma família poderosa, porque tudo é sobre Deus e por Deus. E você, Cacá, eu nunca mais esqueço, né, que um dia a gente se encontrou num evento lá em Orlando, aí você me puxou junto com o Oliveira para um canto assim, eu vou fazer uma oração para você, João. Nunca me esqueço disso, eu nunca mais esqueci na vida. Assim. Foi engraçado, aí o João olhou e disse assim, o que eu tenho que fazer? Fica aí, deixa aí. Mas assim, aqui em casa, assim, e eu tô me abrindo muito para isso, você é um dos meus buscando, né, mentores e pessoas para me ajudar nesse sentido, nessa linha espiritual, além dela, né, porque, cara, todo dia eu saio de casa, Simone, a Cris, peraí, deixa eu fazer uma oração com você, deixa eu rezar aqui com você, deixa eu te abençoar, né? Ela faz isso todo dia de manhã, com mais pressa que eu tenho, ela, peraí, deixa eu falar aqui com você e tal, né? Amigo, uma das palavras de Deus mais fortes que existe na Bíblia é que a mulher sábia, ela edifica o lar. A mulher tola com as mãos destrói. Você tem uma mulher que te cobre espiritualmente, te dando suporte espiritual para que você possa sair de casa. As pessoas não entendem isso, mas existe um mundo espiritual muito mais forte, muito mais real do que isso que a gente existe aqui. Isso aqui, ó, Cacá, Simone, televisão, isso é matéria. Existe um mundo espiritual muito mais forte que isso aqui. E quando ela declara bênção sobre sua vida, ela, como a mulher do lar, da sua casa, da sua família, da sua esposa, ela está te abençoando. Ela está dizendo assim, ó, Senhor, eu jogo as bênçãos do Senhor sobre a vida do meu marido. Isso é fantástico, cara. A gente não pode, por exemplo, a gente não dorme sem orar, a gente não almoça sem orar, a gente não toma café da manhã sem orar, o meu filho não vai para a escola sem orar. Então, assim, a nossa vida ela tem que estar coberta espiritualmente, né, por oração, por clamor. E assim, é uma das coisas que falta hoje nos relacionamentos. Quando eu escuto depoimento de pessoas, quando elas me mandam direct, boa parte delas me falam, eu vivo orando, mas meu marido não tá nem aí. Eu tô na igreja, mas minha esposa não quer saber de igreja, só quer saber das amigas. E vice-versa. Então, assim, falta hoje, eu acho que um dos grandes aspectos é isso, e eu tenho visto você construir muito isso, né? Eu conheci um Kepler cético. É verdade. Tô mentindo? E hoje eu construo um Kepler que chega num canto, ele quer ouvir um pastor, ele quer ouvir um líder espiritual falando alguma coisa, um missionário. Uma coisa isso que é eu muito falo legal. sempre assim, casamento não tem receita de bolo. Mas assim, se você começar a conversar com as pessoas que têm mais tempo de relacionamento, então tem alguns pilares que
assim, fundamentais, né? Então, assim, é Deus, é esse propósito de todos os dias escolher a mesma pessoa. Aí as pessoas abrem as portas para o inimigo, aí quer fazer as coisas de qualquer jeito, não intencional, quer empurrar com barriga, sabe? Então, assim, óbvio que isso não vai dar certo. Então, assim, tem que ter o pilar de Deus, né? E aí, quando vocês estavam falando, eu fiquei me lembrando, assim, no dia que eu fui casar, minha mãe me chamou, ela falou assim para mim, olha, nordestina, né? Mulher nordestina resolve as coisas na peixeira, né, Simone? Assim. Aí minha mãe falou assim, olha, minha filha, eu tenho duas coisas para lhe falar. Jovem não quer aceitar nada, vocês não querem passar nenhum perrengue. E aí, assim, ó, brigou com seu marido, se for briga que resolva, na sua casa você resolva. No primeiro dia que você chegar aqui com a bolsa para vir dormir aqui, brigou lá, vir dormir aqui, daqui você não sai mais. Então, brigue por lá mesmo você resolve. Mas assim, foi batata, porque aí eu ficava com raiva dele, assim, aí eu, sei lá. Se eu for, eu não volto mais. Aí pensava, meu Deus, a minha mãe não posso ir. Se eu for, não volto mais. Lá mesmo. Santa Dona Cristina, hein? Me ajudou pra cacete. Mas então, assim, são esses pilares, né? E aí, que é super importante. Aí a gente vê as famílias estruturadas, o resultado dos filhos. A gente já consegue entender. Hoje em dia tem tudo muito aberto, tem muito custo para tudo. E aí a gente consegue entender qual é o caminho que você tem que trilhar. São duas pessoas diferentes, com educações diferentes, com princípios diferentes, com religiões diferentes. Mas assim, que a partir do momento que resolveram se unir, a gente tem que fazer dar certo. A gente usa a nossa fé para acreditar no que não vai dar certo. Aí nós somos campeões, né? Ah, não. Aí tem gente que já tem a preparação toda. Não, se eu me separar, vou embora, vou voltar para Maceió, vou morar na minha casa. Já deu um sinal pro cérebro, né? Opa, primeiro a crise aqui, não, aí cada a um vai pro pessoa seu já lado. tem um plano mirabolante e coisas. Se eu me separar, faço isso, eu faço aquilo, eu vou não sei o que, vou vender, vou comprar o carro, vou fazer não sei o que, vou viajar. Ela já tem um plano todo, ou seja, ela está dizendo... Plano do inimigo, né? Plano do inimigo, né? Trazendo... E aí, nessa semana que a gente foi lá no encontro do Brunet, o pastor lá, o Vitor Hugo, ele deu a revelação. Ele falou para mim, olha, eu olho para você, o inimigo já tentou inúmeras vezes destruir seu casamento. Não conseguiu pela fé. Por quê? Porque a gente mesmo abre as portas, a gente deixa se levar, deixa se enganar, rancor, briguinha, disse-me-disse, palavras tortas, né? Tudo isso a gente vai abrindo as portas para o inimigo e ele vai entrando, vai se acomodando, vai se agigantando. Quando vê, não tem mais como a gente segurar. Não, e tem uma coisa que, se você perceber, né, Simone vai concordar muito comigo aqui, existem preocupações que nem chegam a se tornar problema e a gente torna. Aí eu vou falar de estatística também, tá? Existe um estudo que comprova que 95% das nossas preocupações nem são problemas, mas pessoas transformam preocupações em problemas. 5% são problemas e os 5% têm solução. Quando a gente começa a ver que as brigas elas começam por besteira, e aí muitas vezes essa besteira começa na falta de diálogo. Por exemplo, eu e a Simone tinha uma coisa que eu acho que muita gente aqui na live vai se identificar. É a questão dos papéis, né? O que é o papel de cada casal? Qual é a responsabilidade, né? Dentro do relacionamento, eu sou o pilar da casa, ela é a mulher da casa do lar, e quais são as nossas funções? Por exemplo, tinha uma coisa que eu odiava fazer, cara, que isso incomodava a Simone de uma forma que eu peitava ela mesmo porque eu odiava fazer. Só mas ela não declarava que aquilo ali era o papel meu. Não, ela começou a se incomodar. Eu vou te falar o que era. Chegava em casa, a gente viajava muito. Eu viajava semana, ela viajava final de semana. Então, às vezes, tinha alguma coisa... Uma luz queimou, um exemplo. E ela queria que eu pegasse e fosse trocar a luz. Só que eu dizia, cara, vou chamar um cara para trocar a luz aqui. Ele compra a luz e traz. Só que era uma coisa simples que eu podia fazer. A internet deu problema. Então, em vez de tentar ver o que foi o problema na internet, eu ligava com um cara e mandava ajeitar. E então, eu não me preocupava com essas coisas. E ou, que tem uma vírgulazinha aí, ou
tinha que fazer... Depois eu vou. Procrastinava, Estou fazendo outra coisa. Daqui a pouco eu vou. Tá montando o berço do N. Daqui a pouco eu vou, e nesse daqui a pouco eu vou, a mulher, quando você é uma mulher forte e decidida, você vai lá e faz, né? Daqui a pouco você está fazendo o papel que não é para você fazer. E muitas vezes acontece isso. Você não tem a paciência de esperar o seu parceiro fazer e você vai e resolve. E acaba tornando mais uma função para você, que não é sua. O berço é um bom exemplo disso, né? O berço do N. Quando o N estava para nascer, ela pediu para mim montar o berço. Eu estava, sei lá, fazendo o quê? Nem lembro o que era. Mas talvez eu não tivesse ocupado o suficiente para não poder largar e fazer. O berço é algo feito de madeira, é pesado. Então, querendo ou não, falando de força física, eu teria muito mais que ela. Então, é um papel meu eu montar o berço. Eu não posso deixar que ela monte. Ela me atosigou tanto que eu larguei e disse, não vou montar. E até que um dia ela pegou, ela veio reclamar e começou uma briga. Eu disse, mas eu não gosto de fazer essas coisas. Cara, aí a gente fez o curso na época. A gente não fez esse curso, não fez, doutora? Você tem uns papéis bem definidos. Mas a gente está formado na faculdade da... Quando a gente... Vocês já fizeram o curso. Quando a gente teve que passar por esse perrengue sem aprender. Mas aprenderam. Ainda bem que vocês aprenderam e estamos juntos até hoje, porque a maioria das pessoas destrói o relacionamento muito antes, cara, por brigas bobas. Então, assim, no curso eu entendi que eu tinha um papel como homem de casa de fazer essa função. Eu não posso jogar para Simone essa responsabilidade, entendeu? Então, assim, quando eu comecei a entender isso, automaticamente a gente passou a saber qual é o papel de cada um. Porque imagina o seguinte, cara, isso estraga relacionamento. Imagina que cada balão, vamos supor que tu segura uma caixa na mão. E essa caixa na mão, ela tem escrito uma função tua. Então, na caixa... Imagina que você tem, João, 5 balões na mão. Imagine que a Cris tem 5 balões. Cada um tem um papel. Esses balões são funções. As funções do João, as funções da Cris. Só que vamos supor, o João chega e fala assim, Cris, hoje eu não vou dar conta de buscar o Theo na escola. Vamos supor. Você pode fazer isso para mim? A Cris vai lá, pega aquele balão e coloca junto. Já está com 6 balões, né? Aí todo dia ela vai fazer a mesma coisa. Aí o João vai dizer, Cris, hoje eu não consigo... me dá aí outro exemplo, amor. Não consigo abastecer o carro, porque eu estou com uma reunião, eu vou lá e abasteço. Ela deixa mais um fazer balões. E pega mais um. Daqui a pouco, os braços da Cris não vão conseguir mais abarcar aquela quantidade de balões. Aí o que ela faz? Ela solta tudo. Então ela para de fazer as coisas que é papel dela e para de fazer as coisas que você designou para ela fazer, que é responsabilidade sua. E isso vira um estresse. Aí que entra a questão do autocontrole na família. Porque aí você perde o controle, você não tem um pingo de controle emocional. Desconecta, isso cria né? atrito, né? mágoa. Totalmente. Você cria atrito, mágoa, raiva. Você começa a gerar sentimentos em você que vão começar a criar um relacionamento tóxico. Então, ao invés de você olhar para o seu parceiro com respeito, você olha com abuso, porque parece que aquela pessoa está o tempo todo te abusando. Você fica, meu Deus, eu faço tudo. Você fica, eu faço tudo. E fulano só trabalha e acha que já é demais. Não me ajuda por exemplo, não pode dobrar a toalha que deixou. Não pode, porque já acha que faz demais porque trabalha. Quando, na verdade, às vezes a mulher, não necessariamente, eu trabalho, né, fazendo shows e tal. Mas tem muitas mulheres que não trabalham. Mas o trabalho de casa, com filhos e muitas coisas, exige tanto quanto o cara que está na rua buscando o pão de cada dia. E aí, nesse momento, tem homens que dizem, né? Mas eu trabalho. Você só cuida da casa. E é um trabalho não remunerado. Troca para ver. Faz esse papel. Esse do lado, né? Eu falo para o João que é o saneamento básico do político. Assim, nem o político quer fazer saneamento básico que não aparece. É o trabalho do lar, né? Debaixo da terra. Debaixo da terra, justamente, que é para educar, para... Mas uma educação mais difícil que existe é a educação doméstica, a educação dos filhos dentro de casa, né? E esse trabalho de organizar, esse princípio de organizar a família, né? De estruturar, de retaguarda, é importantíssimo. Valores, né? Uma família só é próspera se essa unidade acontecer e cada um no seu papel, 5 balões para cada lado, como a Simone falou. Isso é muito importante e a gente vê essa desconexão em muitas famílias,
né? E a gente percebe isso, e eu convivo com muita gente, muitos empreendedores pelos investimentos, né, Cacá? Então eu vejo isso acontecendo nas famílias, e isso era uma preocupação. Eu falo sempre com elas, é uma preocupação enorme. E vocês, o casal, me surpreendeu muito a gente, pela unidade, pelo carinho, pelo respeito aos meninos, pela família. Né? Então eu e a Cris, a gente admira muito não só o romantismo de vocês dois, o amor que vocês têm um pelo outro, mas é a família unida e a educação e o exemplo que vocês dão ao Henry e agora a Zaya. Então, até porque a gente acompanha desde o Henry pequenininho, né, vocês e tal. Então, assim, a gente admira demais e fica muito feliz de estar junto com vocês nessa jornada, de estar, assim, um dando exemplo para o outro, né? E vocês dão exemplo para a gente também, né, Cristiano? E dá exemplo para nossos filhos também. Porque imagina assim, nossos filhos olhando os exemplos meu e dela e vocês dois. Imagina o Henry olhando, crescendo, vendo o amor de vocês. Isso é fundamental, cara. Isso é fabuloso. Cara, uma vez uma pessoa me perguntou assim, Cacá, você se considera uma pessoa bem-sucedida? Eu disse assim, em que aspecto? Ele disse assim, você se considera uma pessoa bem-sucedida? Eu disse assim, deixa meus filhos saírem de casa para o mundo, e se eu conseguir fazer com que eles sejam melhores do que eu, do que a Simone, aí eu vou te dizer que eu sou bem-sucedido. Se eu não conseguir passar 18 anos da minha vida até ele se tornar ligue maior, e meu filho e minha filha não forem melhores do que a gente nesse aspecto, eu fui um fracassado na vida. Nesse então, aspecto, eu acho que eu já realizei, né? A gente só João. Se for assim, então, se a meta de sucesso é essa, eu acho que... É admirável. Já que vocês falaram isso, sim, a gente tem um apreço muito grande, cara. Vem cá, cidadão. Tá lá? Tá ali fora. Inclusive, a gente tem um apreço muito grande de ver, cara, assim, uma admiração também pela família de vocês. Como você deu exemplo, os filhos de vocês, cara, você pega a Maria, o Telzinho, o Davi, e vê a forma como eles são, dois príncipes e uma princesa, já empreendendo, já tendo liberdade financeira desde jovem, respeitando a família, porque dificilmente a gente sai para algum encontro com eles, né? E os filhos não estão juntos. Então, hoje em dia, o filho quer estar desgrudado do pai. Por quê? Bota água no Porque feijão, Simone, que tá levando a tropa. Bota água no feijão e tá levando a tropa. Só anda desligado todo mundo. Mas isso é legal, cara, porque tem vários casais que a gente vê muito isso. Os casais vão, você nunca conhece nem os filhos, porque os filhos não querem mais andar com o pai e a mãe. O de vocês não, vocês estão na cola. Para eles é um prazer estar com vocês. Né? A criança, ela entra naquela fase, né? Eu entro naquela fase assim, eu digo, filho, quando você estiver na escola, só vai pirraçar com ele. Eu vou dizer assim, olha, o bebê do pai. Ele disse, não, pai, fala isso. Vai pagar mico. Não. Mas é aquela, não faz isso, não pode pagar mico. Aquela frase clichê, mas né? quando ele chega lá... No seu jardim que a borboleta vem. Não é? Então, assim, a gente tem... até isso daí, isso aí. A gente tem que ter sabedoria pra gente... abrir, tá sempre aberto. Filho não é amigo, é filho, né? A gente tá em outro patamar. Então, assim, eu repreendo quando tem que repreender. Aqui em casa é ela que faz isso, tá? Só para ficar claro. Assim, ela é mais dura do que eu. Assim, eles sabem da minha autoridade, então eu sou mãe deles. Então, assim, mãe, me larga, me deixa. Não, deixa não, filhote. Você vai estar com... Eu vou estar com 100 anos, você vai estar com 80 e tá tudo certo. Eu vou estar... Eu falo assim, eu falo para Davi, você pode enfileirar todos os seus seguidores e me botar do lado. Nenhum vai amar mais você, vai honrar mais você, vai querer mais seu bem. Ninguém. O que mais lhe quer bem não chega nem na metade do que eu quero. Então, meu filho, me ouça. Para vocês terem ideia, Davi, no feriado ontem, né? Foi. Davi, 7h30 da manhã, chegou aqui. Mãe, vim tomar café com você. Aí essa aqui se entrega, né? Se entrega, porque o moleque já tem 21 anos fazendo isso, né? Isso é muito importante. Essa história de querer estar junto, querer estar perto. Né? O Theo, ele tem a empresa dele, faz negócio com a empresa dele e conta comigo para apoiar, para ajudar. Mas assim, em casa, né? Eu sempre construí, né? Eu sempre quis que meus filhos fossem protagonistas, né? Assim, os pais, geralmente, Simone, querem super proteger os filhos, e tá certo. Porque a gente quer a felicidade deles, dá o que não tem, né? Então eu digo assim, cara, ensine coisas aos seus filhos que nunca te ensinaram, ao invés de dar coisas que nunca te deram, né? Porque a gente quer cobrir daquilo que a gente não teve. E assim, eu com a Cris, apesar dela ter tido uma infância
cheia de coisa e tal, mas ela entrou na minha tese de não de super proteger, não de querer botar numa redoma de vidro, mas assim, de mostrar como é a vida, como é o mundo, que é cruel. Lá fora, quando a gente não tiver mais, a vida bate forte mesmo, né? Então, a gente precisa ensinar os filhos a se proteger e a bater também, não só levar porrada, né? Porque a vida bate. Então, eu realmente, aqui em casa, a gente quis que os meninos fossem fortes, né? Preparados para a luta, mas com muito amor. Não é que a vida... Por amor, né? Por amor, não é que a vida é só uma guerra. E assim, a gente construiu um ambiente empreendedor dentro de casa. Eu nunca dei mesada, eu nunca facilitei as coisas, eu não dou coisas a eles, para que eles pudessem buscar o próprio destino, entendeu? Para fazer coisas que eles pudessem ser protagonistas pela dificuldade, porque uma pessoa, ela só vence na dificuldade. É impressionante isso. Uma pessoa acomodada e satisfeita, ela sobrevivência. A lei Uma da pessoa sobrevivência, né? satisfeita, ela não constrói, porque no subconsciente tem aquilo fácil, sabe? Aquela herança de ter a fazenda, o apartamento, aquela coisa, aquilo é meu. Então aquilo de alguma forma dá uma proteção. Dá o vazio, né, João? É o que a gente mais vê. Então, que com o Henry, eu falo que o o mundo aqui, oferece muita coisa, falar. né? Assim, as atrações do mundo são muito mais divertidas, assim, a curto prazo do que família dá trabalho, direção, chatice, chamar, colocar pé no chão, dar choque de realidade, né? O mundo não, o mundo é balada, é sexo, principalmente na juventude, né? E assim, e aí você precisa ter uma raiz muito forte, muito pé no chão, para você achar que aquilo vale a pena e se tornar seus valores inegociáveis, né? Então, assim, até a gente também está competindo com essa loucura. Com a distração, né? A gente compete com a distração exterior. Com essa perrengueira que tá o mundo, né? Que não tá fácil, assim, mas a gente tá conseguindo. E o Henry, hein? E o Henry? Cara, você vê, o Henry, eu lembro a primeira vez que eu botei de castigo em Goiânia? Em Goiânia, o Henry tinha, acho que, não, em Fortaleza, a gente morando em Fortaleza, o Henry tinha 3 anos de idade, totalmente inocente ainda, né? Mas ele já entendia algumas coisas. E o Henry, sabe aquela fase da criança de bater? O Henry pegou, tapa na cara da babá, porque ela repreendeu ele. Aí, cara, eu repreendi ele na hora, eu disse, não faça isso, ele repetiu o ato. Quando ele repetiu, eu tive meio que um impulso de fazer assim na coxa dele, ó, com a ponta do dedo. Cara, ele chorou, que ele ficou roxo, não sei se era raiva, né? Eu não bati com tanta força, mas eu acho que foi a dor de ter visto eu, pela primeira vez, fazer aquilo com ele. Aquilo me acabou de um jeito. Simone estava no show. Eu liguei para Simone chorando. E eu disse assim, Simone, eu fiz isso com ele. Eu dei uma palmada nele. Ela disse, meu filho, mas você deu uma palmada para educar. Eu disse assim, mas eu não vou fazer mais isso com meu filho. Me acabou, cara. Me acabou. E eu peguei e disse assim, nunca mais na vida eu vou ter uma atitude dessa com meu filho. Passou o tempo e eu aprendi sobre o cantinho do pensamento. Chegando em Goiânia, já estava morando lá. Sabe aqueles cascalhozinhos que tem em vaso de madeira? O Henry espalhou no chão. Ele já devia ter seus 4 anos de idade ali. E eu cheguei para ele e disse assim, filho, apanha os cascalhos que tá no chão. Aí ele, não vou. Aí ele foi, chutou os cascalhos. Eu peguei no braço dele, sentei ele no chão do lado dos cascalhos e disse assim, você vai ficar no cantinho do pensamento e você só sai daí quando você juntar tudo. Ele começou a chorar. Tentou levantar, eu sentei de novo. Eu sentei no sofá de frente para ele. Eu fiquei 47 minutos de relógio olhando para ele chorando e ele não juntava. Eu disse assim, ó, você está lutando contra você mesmo, porque enquanto você não fizer o que eu estou mandando, você vai ficar no cantinho do pensamento. Ele se levantou, começou a juntar os cascalhos e botou dentro do vaso e veio me pedir desculpa. Nunca mais na vida o Henry me desobedeceu em nada. Às vezes desobedece alguma coisa ou outra, mas quando eu falo cantinho do pensamento, é pior que qualquer coisa. Como ele nunca tem história para apanhar, eu chego para ele e digo assim, quer cantinho do pensamento ou quer levar uma palmada na mão? Ele estica a mão, porque ele não sabe o que é levar uma palmada na mão. Então, para ele, como ele só teve acesso ao castigo, o castigo foi educador na vida dele, cara. Eu não estou criando meu filho para ser meu amigo. Eu estou criando meu filho para o mundo, para ser meu filho. Quando ele crescer, ele vira meu amigo.
Porque é isso que os pais fazem. Uma vez eu viajei para fora e quando chegou da Europa, eu liguei para Simone e disse assim, amor, eu encontrei um estacionamento do Hot Wheels que eu enramava, gigante. Lembra? Aí a gente pegou, eu montei o estacionamento. Quando ele chegasse da aula, ele ia tomar uma surpresa. Cara, o Henry chegou depois de 21 dias eu longe de casa, uma turnê na Europa. Eu cheguei em casa, montei o estacionamento. Né? Um trabalho trazer aquilo de Lisboa. O Henry era louco por esse brinquedo. Quando ele chegou, ele disse assim, olha aí, filho, que eu comprei. Ele, pai, me deu um abraço, olhou, pegou na minha mão e me puxou para fora de casa. Vamos jogar bola comigo? Aí eu olhei para ele e disse assim, mas peraí, cara. Eu trouxe o brinquedo que tu queria, tu não gostou? Ele disse, não, pai, eu quero brincar com você, não é com aquilo, não. Aí eu entendi, cara, que eu queria comprar a minha ausência do meu filho com presente. E ele não queria o melhor presente, ele me queria presente. E a partir dali eu passei a entender sobre tempo de qualidade. Então, uma coisa que eu e a Simone faz muito hoje, né, na educação dos nossos filhos, é ter tempo de qualidade e mostrar para ele a importância de um relacionamento saudável. Dificilmente o Henry vê a gente discutir. E quando ele vê, eu falo, ó, não vamos falar aqui na frente do Henry, não, para ele não criar na cabeça dele um casal que de alguma forma pode discutir qualquer coisa. Como ele não tem esse costume, se eu começar a bater boca com a mãe dele aqui, de discordar de alguma coisa, para ele é algo que ele nunca viu na vida. Então, assim, até isso para a gente replicar na criação dos nossos filhos é importante, as linguagens do amor, né? Não é pra cá, assim, saber como é que cada um reage, como é que cada um gosta, como é que cada um se sente amado, e a gente agir intencionalmente, né? Porque assim, tudo tão solto, mas tudo tem um porquê, nada é por acaso, né? Existem formas de tratar as coisas. Uma vez encontrei uma mãe no restaurante e o menino bateu a cabeça na quina de uma mesa. Aí ela bateu assim na quina da mesa. Mesa chata! O moleque chorando, ela, mesa chata. Se fosse comigo, eu dava um tabefe na cabeça dele. Ei, presta atenção no serviço, moleque. Bater na quina da mesa. Então, assim, tem forma de fazer. Vira, moleque. Tem que ensinar do zero a autorresponsabilidade, né? Com amor, com carinho, com atenção. Né? E assim, existem muitas coisas que acontecem particulares na vida da gente, dos casais, que isso serve também de lição, de orientação para a vida de muita gente. Eu recebo muitas perguntas, muitas cartas, muitos e-mails, né? Porque eu escrevi um livro chamado Se Vira Moleque, né? Que é o jeito que eu trato meus filhos. Se vira, moleque. Muito bom. Então, assim, meu filho me deu um tapa na cara, meu filho usa droga, meu filho não sai do videogame, meu filho não sei o quê. Como se eu fosse, assim, sei lá, um psiquiatra, pedagogo, psicólogo, eu não sou nada disso, eu sou apenas um pai. As pessoas estão tão desesperadas, né? Que, assim, até pro Uber elas abrem um coração, você sai no Uber, fica achando, assim, as pessoas não estão mais, assim, não tem mínimo de filtro, né? Elas estão com tanta dor que ela quer jogar aquela dor em qualquer lugar. E a primeira pessoa que aparecer, assim... E a internet potencializou isso, né? Muita gente declarando e falando coisas na internet. Cacá, abre os comentários. Vamos ver o que a galera tá falando, velho. Bora. Você ia falar alguma coisa aí? Começou? Eu ia falar. Fala, minha Anja. Fala, Anja. É porque assim, ó, tem pessoas na vida, eu acredito dessa forma, que tem pessoas, falando dessa questão aí da educação, do castigo, ou de dar um tapa, enfim. Tem pessoas que apanharam na infância e que hoje falam o seguinte: se eu sou o homem que sou, foi pelas surras que meu pai me deu. Se eu sou a mulher que eu sou, foi pelas surras que meu pai me deu. Tem gente que fala dessa forma. Mas eu vou falar da minha experiência. Isso não quer dizer que seja certo, que seja errado, mas acho que cada um lida com essas questões de alguma maneira. Eu, na minha infância, né, na maioria das vezes, o que acontece? Os pais, eles replicam com os filhos o que eles aprenderam com os seus pais. Por exemplo, o meu pai e a minha mãe, ela agia muitas vezes de forma dura com nós por conta do que ela viveu na infância com a mãe, né? E com o pai dela. E até mesmo tudo que ela viveu na infância dela, replicou. O abraço era difícil, o beijo, eu te amo era difícil, porque ela não teve na infância. Então, ela não conseguia replicar isso. A gente, por ter enfrentado a vida, ganho a vida e ter tido a experiência de conviver com pessoas, com culturas, com outras coisas, nós buscamos
sair daquele passado, daquele aprendizado e tentar ensinar algo diferente do que eu aprendi com a minha mãe, de eu não conseguir dar um abraço, um beijo, carinho. E aí, num retiro que eu fui, eu entendi que a surra que eu levei na minha infância me trouxeram dor no meu coração, né? E essa dor no meu coração, até a minha fase adulta, eu achava que, não, eu aprendi, hoje eu sou uma mulher danada porque eu tinha esse pensamento. Mas quando eu fui tratar a fundo essa área, me trouxe dor dentro do meu coração. E aí, eu consegui liberar perdão para essa situação, né? E muitas pessoas não conseguem liberar e carregam com si uma mágoa muito grande de pai e mãe por conta do que viveu na infância. E acaba replicando isso no relacionamento, né? Tem pais e mães que na hora de educar, por exemplo, um tapa, moleque se vira, beleza. Mas tem pais que surram de uma forma que sangra, que fica roxo, que arrebenta. Espanca, né? Na verdade, espanca. Isso é terrível. Sempre, né? Isso não existe. Assim, deixa marcas eternas. E essa criança vai replicar isso no futuro. Isso é muito sério, né? E eu, na minha inocência, antes de ter filhos, né? Mesmo com a vida me ensinando, eu assistia muito a Super Nani. Que eu achava aquela incrível de pegar aqueles moleques teimosos, rebeldes, e conseguir teimosos, e conseguir dar disciplina, horário, buscar formas com que aquela criança melhorasse, conseguisse dormir só no quarto, tantas coisas que eu assistia naquela mulher fazer. E eu falava, gente, que negócio incrível, não é necessário você espancar, arrebentar para ensinar, seja homem, quebra a cara, racha a cabeça. Tem pais, que eu, por exemplo, na minha família, eu já vi para parentes meus, tios meus, mostrar garfo, faca. Sabe assim? Eu vou te matar para tentar ensinar a criança. Eu acho isso assim, um absurdo. Não que fosse fazer, né? Mas é um tom de ameaça, né? É um tom de ameaça. E isso é muito perigoso. Isso traz consequências terríveis para a formação de uma criança. E você está replicando aquilo, porque assim, se quanto casal, quantos pais, você faz isso com seus filhos, a probabilidade deles repetirem essas atitudes é gigantesca. Porque a criança até os 8 anos de idade, ela entra naquela fase de absorção de informação, né? Dos 8 aos 14 anos de idade, ela entra na fase de replicar aquilo que ela aprendeu até os 8. Dos 14 aos 21, ela entra na fase da aprovação social. Então, ela começa a ter as atitudes que ela construiu durante toda uma vida. Então, ela precisa ser aceita pelas pessoas. Automaticamente, quando ela encontrar uma mulher ou quando encontrar um marido, no relacionamento, eles vão replicar tudo aquilo que eles aprenderam e viram os pais fazer. Então, por exemplo, eu fui criado num relacionamento totalmente amoroso, mas meu pai é um militar. Então, meu pai teve uma criação rígida. Meu avô, né, por parte de pai e minha avó, eram muito secos. Então, meu pai nunca falou, eu nunca foi te falar, eu te amo, ou isso ou aquilo. Mas meu pai, depois de 72 anos de idade, hoje meu pai não tem mais dificuldade de chegar para mim e dizer, ô filho, eu te amo. Porque no nosso casamento eu tinha uma mágoa grande do meu pai por conta de uma situação. Só que eu entendia que eu precisava entender meu pai e eu não pude dar um passo na minha vida. Isso foi muito importante para o nosso casamento. Eu não podia dar um passo sem antes dizer assim, ó, pai, eu estou aqui para te perdoar e te pedir perdão se um dia eu te julguei. O perdão é uma palavra muito forte que faz parte da vida do ser humano e principalmente da relação entre pessoas. Cara, aquilo ali para mim foi tão disruptivo que meu pai hoje, com 72 anos de idade, meu pai não mede palavras para dizer eu te amo para mim. Meu filho, eu te amo, você é um orgulho para mim. No dia que eu acho que não sei se eu já mostrei para o João Kepler, mas meu pai mandou um áudio para mim. Eu tenho tanto orgulho. Voltou? Pronto. Uma vez meu pai mandou uma mensagem assim para mim. Eu tenho tanto orgulho de ouvir as pessoas falar bem de você, e você não sabe como meu coração fica cheio de felicidade quando eu escuto isso. E eu queria dizer que eu te amo. Cara, aquilo ali para mim, eu disse assim, meu Deus, eu acho que a única coisa que faltava para mim ser validado na minha vida era o reconhecimento do meu pai tendo orgulho de mim.
Qual filho que não quer, que o filho ou a filha que não quer de seus pais ter orgulho, seu pai, sua mãe ter orgulho? Eu acho que essa é a maior validação que a criança pode ter no É a relacionamento. história do... E pais, eu não entendo a fundo essa questão do estudo, de entender, igual o Cacá falou aqui, que de uma idade até outra idade, a formação de tal coisa. Isso aí você deixa para mim. Mas aí, esse balão parte técnica aí. Mas eu ouvi um cara falar o seguinte, que tem pais que largam seus filhos quando ele está ali naquela fase ali de 14, 15, 16, aí quer fazer o que quer, 18 anos. Ele não tem ainda a formação, a sabedoria. Eu não sei, tem algo aqui na frente que ele falou lá, que eu passei um vídeo muito rápido, que ele disse, você não pode abandonar os seus filhos achando que ele já é grande, que ele já tem sabedoria para tomar as atitudes da vida dele, porque ele está desobediente, porque ele está... porque eu já falei 10 vezes, já falei para você, não faça, e você faz, então deixa para lá. Ele sabe que faz porque ele já é grande. Não. Mãe, né? Pai, mãe, tem uma certa idade para você cuidar dos seus filhos, sim, para você continuar dizendo, não é por aqui, não é por aqui que você tem que ir. Ainda que ele vá dizer para você que não, vai pela cabeça dele, claro que vai dar errado, ele vai voltar para trás. Tem que quebrar a cabeça mesmo, tá com a cara na parede. Mas a gente precisa continuar cuidando deles, me parece que até os 25 anos, sabe? Que a partir daí é que eles vão ter o discernimento de tomar as rédeas. Que bom que você da pensa vida assim, deles. que bom que... Eu gostaria muito que as famílias... como a Cris falou, né? Não existe receita de bolo para educação familiar. Cada família é um gesto, é um jeito, tem os nortes, né? O importante é ter princípios e valores e seguir eles, né? E seguir esses princípios e fazer a coisa certa quando ninguém está vendo, né? Assim, né? Você continuar fazendo certo. E seus filhos, cara, tenha certeza, eles olham isso. Né? Você fala uma coisa e faz outra, isso é péssimo, seu filho está vendo. Tem que educar por exemplo, o exemplo arrasta. E é isso que a gente procura fazer, vocês procuram fazer isso, a gente procura fazer isso. Eu gostaria muito, né, Simone, que mais e mais famílias pudessem ter acesso a isso, mais e mais famílias pudessem ter acesso aos nossos exemplos dos nossos amigos também, porque a gente meio que montou uma espécie de confraria de pessoas que pensam de uma maneira... harmoniosa, né? Que manter o casamento, manter a família, o lar harmonioso. Então, acho que isso também desagrada pessoas que não pensam como a gente. Mas tudo bem, né? Cada um é livre para pensar do jeito que quiser. Mas eu fico muito feliz de vocês me convidarem. Convidaria eu e a Cris para estar próximo de vocês. E assim, Cacá, tem um negócio que a gente bolou, né? Você... Uma surpresa, sim. Agora vem o momento da surpresa que a gente preparou, né, para todo mundo que está aqui na live. E quem acompanhou essa semana de lives falando sobre relacionamento, principalmente pensando nas dificuldades que a gente passou a vida toda por conta dessa questão do que a gente passou no casamento, do que vocês passaram, sabendo que casamento é feito por pessoas imperfeitas, sabendo que o casamento vai ter dificuldades e que quanto mais unidos tiverem, mais fácil vocês vão passar pela dificuldade. Não significa que a dificuldade vai simplesmente sumir. Mas você está... Filho, só um minutinho. O filho, o casal, quando ele está unido, junto, eles vão passar de forma mais tranquila, né? As pessoas dizem assim, Cacá, tem uma vida com Jesus, transforma a vida mais fácil? Não, pelo contrário, ela fica mais difícil. Mas que com Jesus você tenha certeza que você vai conseguir chegar onde você quer chegar. E no relacionamento da mesma forma. E como a gente procurou ajuda no começo do nosso relacionamento, a gente criou algo especial para vocês também, que eu vou anunciar agora, que é um evento chamado Poder da Família. E a gente vai estar eu, João Kepler, a Cris, a Simone, né, convidados especiais, especialistas em área de relacionamento, né, o Joel Jota e a Lala, sua esposa, falando sobre a parte de finanças no relacionamento, que é muito importante, que a gente falou aqui no começo. Por exemplo, Simone foi a mão que me estendeu para que hoje eu pudesse construir tudo que eu construí na minha vida, na nossa vida, na verdade, né? A importância da reciprocidade, de estender a mão. Nunca teve algo diferente. Simone está aqui, o Cacá está aqui,
e existe desigualdade nisso. Não, muito pelo contrário, ela nunca fez distinção por questão financeira ou por valores e sempre me tratou como se estivesse lado a lado comigo. É por isso que o casal, quando ele está unido, ele cresce junto também. Da mesma forma que eu peguei a Simone com uma vida financeira totalmente bagunçada. E organizando, em meses, a gente conseguiu construir... Eu vou contar essa história bem rapidinho, a gente fala sobre ele. Isso aqui é legal. A Simone tinha uns apartamentos na praia, em Fortaleza, que ela tinha comprado uma construtora na época, e Simone fazia os shows e tal, e começava a falar assim, ó, chegar tal dia eu tenho que parar de pagar a construtora e preciso fazer um financiamento para pagar. Aí eu disse assim, mas me fala uma coisa, quanto é que você ganha? Ela ganha tanto, ó, eu ganho assim, pro show, tal, tal. Eu disse, mas você não precisa fazer financiamento. Ela, não preciso, tal, tal, por falta de uma organização financeira, de ter o conhecimento da organização financeira. Eu disse, vamos fazer um negócio? Deixa eu começar a cuidar do teu dinheiro e a gente vai guardando no cofre dessa forma. Naquela época a gente usava muito cofre. Cara, quando chegou na época do financiamento, para fazer o financiamento, Simone já tinha juntado dinheiro suficiente para quitar os 2 apartamentos e ela não precisou mais entrar no financiamento, pagar juros exorbitantes. Então, isso é o complemento do casal. Da mesma forma que quando eu precisei, naquele momento, de forma financeira, de uma oportunidade para trabalhar depois que eu tinha fechado todos os meus negócios, ela estendeu a mão, ela viu o potencial em mim, acreditou, me impulsionou e hoje eu estou onde eu estou porque um dia ela me deu a oportunidade. Então, assim, o casal é um isso. caminho de vai e vem, é parceria. Uma troca mútua, né? Envolvido em gratidão. Exato. Envolvido em gratidão. É mútuo. E pensando nisso, a gente criou um evento para vocês chamado O Poder da Família, que vai acontecer aqui em São Paulo, dia 15 de novembro, no WTC Sheraton, aqui em São Paulo. Hotel Sheraton. WTC, no Sheraton. Hotel Sheraton. É o WTC. Lá no Teatro WTC? No WTC, no Hotel Sheraton, em São Paulo, dia 15 de novembro. Então vai estar eu e Simone lá, palestrando para vocês sobre relacionamento, sobre várias áreas da nossa vida, dando direcionamento, tal, quebre a crise. Eu vou falar de filhos, o pastor Cláudio Duarte, a esposa. É fantástico. Eu vou falar de filhos. Pastor Cláudio Duarte, a esposa, vão falar também de relacionamento. Ele é fantástico, ele é brincalhão, ele é engraçado, é um ser humano incrível que eu amo de paixão. Pastor André Fernandes, também incrível, gente boa, geração nova, né? E também a esposa dele. E assim, vários convidados também, além disso. Vai ser um dia inteiro, né, Cacá? De bênção, um dia inteiro de bênção familiar. De direcionamento, de orientação, de amor, de instrução. Tudo isso junto num dia inteiro. E a gente vai ser muito bacana. E você tá me ouvindo aí? Tá vendo, né? Tô aqui rapidinho porque eu programo minha rede social para funcionar só 1h30 por dia. Aí quando esgota o tempo, ela bloqueia. Tá bom. É uma forma de eu me educar. Então, dia 15 de novembro, a gente vai estar lá junto. Para quem quer participar, vai ter algo especial para as 100 primeiras pessoas que adquirirem. Como é que faz para adquirir? Onde é que vai ser tem um site fantástico. da família? Ó, o site é o seguinte, ó, opoderdafamilia.com.br. Deixa eu botar aqui, ó. O Poder da Família. Esse evento é em São Paulo. Peraí. Família São Paulo.com. Eu sei que tem gente do Brasil inteiro. A gente ainda está estudando a possibilidade de transmissão. Online. Está estudando, mas não sabemos ainda se é possível, mas a gente está vendo como fazer. Né? Mas só vocês estarem participando e muito bacana. Dá uma entrada lá. E para participar, não tem desculpa, cara. Ó, presta atenção, ó. São dois espaços lá. Tem um Gold, né, que são 12 de R$ 37,90 a entrada. Então, não tem desculpa para quem não quer participar. Se seu casamento está em crise, se ele não está em crise, você quer aprender. Para você que ainda não casou e quer se relacionar, entendeu? Vão ser as oportunidades para você aprender todos os caminhos para ter uma família bem-sucedida. E tem o VIP, que o VIP é mais especial ainda. São 12 de R$ 97,90 que a gente vai fazer também. E o melhor de tudo, lá no VIP você vai ter uma experiência, porque no final vai ter um coquetel, onde nós vamos estar juntos, vamos papear, vamos prosear, vamos estar lá compartilhando, ouvindo experiências, e vai ser muito gratificante esse dia e engrandecedor, né?
Olha, Simone, Ou mais. você palestrando dá show, hein? Eu já vi você dá show, hein? Não é só cantando que você dá show, show, você dá show falando. Não, Simone, ela tem um poder, cara, Simone tem um poder de emocionar as pessoas, cara, é impressionante. Ela fala uma coisa, ela toca no coração. Por isso que eu acho assim, ó. É por isso que eu acho, não, eu tenho certeza que no dia do evento, as pessoas que tiverem a oportunidade de estar lá ouvindo tudo que vai acontecer, vai ser tocado. Ó, nosso querido Geraldo Rufino aí presente. Beijo, meu querido. Grande. Ó, é por isso que Simone, quando fala, ela toca o coração das pessoas. E vai ser uma experiência única, né? Para quem vai estar lá no dia. Vai ser fogo no céu, fogo na terra, né? No nosso caso aqui, a gente vai falar como construir filhos e como ensinar os filhos a serem, tiverem suas próprias oportunidades, serem protagonistas, construir seu próprio destino, né? Honrar pai e mãe, relacionamento deles para o futuro, o próximo estágio que é o casamento deles, os netos da gente. Ou seja, a gente vai abranger um pouco mais essa questão de filhos, como a gente fez, né? Como é que... Tem muita curiosidade sobre isso. Falar sobre perdão, sobre papéis, sobre acordo, sobre diálogo, sobre tudo que uma família precisa saber para ter um relacionamento bem sucedido. É o que a gente apanhou para aprender e hoje a gente tem autoridade suficiente para poder falar para outras pessoas, para não ter que passar por muitas coisas que a gente passou, né? Talvez se a gente tivesse aprendido tudo isso que a gente viveu durante todos esses anos, a gente com 10 anos de casado, vocês com quase 30 anos de casado, se a gente tivesse aprendido tudo isso que hoje a gente aprendeu lá atrás... Agora, Simone, eu queria perguntar para você, tem gente que diz assim, mas eu já estou deixando o meu, não quero mais esse homem não, vou arrumar outro. Dá um conselho aí, Simone, que eu vi a menina escrevendo aí, eu não quero mais o meu marido não, eu quero outro. O que você pode fazer em relação a isso? Porque tem casos, né, que a persistência é diferente da insistência, né? Insistir é você cometer o mesmo erro sempre. Persistir é cometer erros novos. Às vezes, realmente, não dá, né, Simone? Eu acho que dá-se jeito para tudo. Mas quando acontece essa situação de... Eu até vi que o pastor Cláudio Duarte falando, você às vezes precisa dar um susto no seu parceiro de que vou lhe deixar, entre aspas, para a pessoa começar a botar a mão na consciência e dizer, e agora? Perdi quem eu amo. Família, né? Não é que você vai deixar, mas às vezes é preciso você dar um susto para a pessoa colocar a mão na consciência e dizer, pô, eu não posso perder a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. É um investimento que a gente faz na vida, cara, é a família. Se você não investe na sua família, né? Hoje eu e a Simone, a gente construiu um casamento bem sucedido, né? Não que a gente não tenha dificuldades e não tenha problemas, a gente tem sim. Somos um casal imperfeito, procurando a perfeição, mas a gente sempre sabe escutar, dialogar, né? Ouvir. E a união que a gente tem um pelo outro, o respeito, o amor, passa por cima de qualquer tipo de dificuldade. E eu acho que é isso que falta às famílias, virarem protagonistas do seu próprio relacionamento, né? É isso que a gente faz todo dia, amanhecer decidido a continuar casado. E eu tenho certeza que esse evento, dia 15, aqui em São Paulo, lá no Hotel Sheraton WTC, vai ser uma virada de chave na sua vida e no seu relacionamento ou para quem quer construir uma família. Tenho certeza, não tenho dúvida disso. E mais um recado, ó. Acabando a live aqui agora, você já vai entrar nos meus stories, do da Simone, do Kepler, da Cris, todo mundo, e vai estar o link lá para você ter acesso direto, para saber tudo sobre o evento e poder fazer parte, porque tem um desconto especial para os 100 primeiros. É pequeno lá, não é grande, é pequeno. A gente podia fazer um lugar bem maior, mas a gente quer fazer esse primeiro bem menor para ter mais ficar próximo, mais atenção, né? Mais próximo de vocês. Então a gente não vai fazer uma coisa grande. A Simone ela não faz esse tipo esse tipo de presença, de palestra, né? Mas a gente vai criar aí esse ambiente familiar, como né? forma de retribuir. Né? Também de agradecimento, né? Assim, tantas pessoas passando, tantos amigos passando perto. E aí a gente nada mais justo do que a gente colaborar com o povo da nossa vivência. Abençoar a vida dos outros, transbordar, não é? Um pouco do que Deus deu pra gente, ajudar as pessoas. Isso não é por dinheiro, porque é baratíssimo. É só para pagar os custos mesmo lá do evento. Então, assim, a gente não está fazendo isso por dinheiro. Não precisa, Cacá não precisa, eu não preciso, os meninos também não precisam, o pastor não precisa. Não é sobre dinheiro, é sobre transbordar na vida das pessoas. E isso Deus está vendo e volta. E a gente quer que vocês, todo mundo tenha a oportunidade de estar perto da gente também,
né? Muita gente me pede isso. Foi o Theo que me convenceu a fazer. Eu venho falando com o Simone, você precisa contar a sua história, você precisa falar. Eu acho que sou o cara que mais cutuca o Simone para ela falar, né? Para contar, para palestrar, não falar só. Um pouco de cantar. Cantar, ela canta, que Deus abençoe ela para cantar, né? O louvor dela é incrível, mas ela precisa falar da história dela. Isso realmente vai impressionar todos e vai ser uma virada de vida, de chave de vida de muita gente que vai estar lá presente. Amém. Então, fechou. Dia 15, obrigado, casal, por participar. Dia 15 a gente vai estar junto. 15 de novembro. Beijo! A gente Lá no ama Theo Sheraton, no Poder vocês da Família. muito. Com certeza que vai ser transformador. Entra nos stories agora que vai estar. Vou botar um link no meu também. Simbora. Fala, Simone. Dá um recado final, Silvio. Amo vocês. Obrigado por estar aqui conosco. Então, miglos e miglas, um beijo muito carinhoso para vocês. Obrigada por estarem aqui aprendendo, vivendo. Obrigada pelos comentários de todos vocês também. E a gente se encontra aqui no dia 15. Um beijo muito especial e obrigada por tudo que vocês representam na minha história e para esse povo aqui também que está comigo. Valeu. É nóis. Beijo. Deus abençoe. Fique com Deus.